Meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo aqui mais uma vez no meu canal aqui no YouTube. Hoje estamos aqui gravando um vídeo com subsídios teológicos para você, professor, para você, aluno, para você, mestre, para você que tem desejo de aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Esse vídeo de hoje ele vai trazer então subsídios teológicos, tá? Esse é o nosso quarto encontro, ou a nossa quarta aula da EBD, Escola Bíblica das Assembleias de Deus. Então nós já falamos nos vídeos anteriores que durante esse trimestre, durante esse segundo trimestre de 2021, em todas as Assembleias de Deus no Brasil, está estudando um tema geral. E o tema geral, gostaria de ler para você mais uma vez, é dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E nesse vídeo de hoje, essa aula, ou esse vídeo eu estou gravando para a quarta aula. A quarta aula será ministrada dia 25 de abril de 2021. E o título, e está aqui proposto, que o comentarista propôs para nós, é Dons de Poder. Então, como nós falamos nos vídeos anteriores, os dons espirituais, os 9 dons estão divididos em três categorias, não é isso? E na lição passada nós falamos sobre os dons de revelação. Hoje nós vamos falar sobre os dons de poder. E na próxima lição nós estaremos falando sobre os dons de elocução. Tá ok? Então vamos lá? Para a lição de hoje o comentarista ele trouxe aqui para nós como versículo, aqui no texto áureo, ele diz o seguinte: a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 ao 5. A verdade prática que o comentarista ele trouxe aqui para nós está dizendo o seguinte: dons de poder são capacitação em situação de demanda e ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Então, meus queridos irmãos, amigos, essa quarta lição, que será ministrada dia 25 de abril de 2021, ela tem como esse título, Dons de Poder. E o que são dons de poder, então? Queridos, quando nós falamos sobre dons, e é importante que a gente observarmos, pararmos e pensarmos alguns minutinhos sobre isso, quando nós falamos de dons, nós temos 2 tipos de dons, não é isso? Nós temos os dons naturais e nós temos os dons do Espírito Santo. O que seriam então dons naturais para que possamos entender? Dons naturais entendemos então através da teologia pentecostal, que são capacitações que Deus dá para os homens. Todos os homens possuem algum dom natural. O que seria dom natural? Então tem pessoas que nascem com a capacidade intelectual para a matemática, outros têm a sua capacidade natural para a música, outros têm capacidade natural para a prédica e por aí vai. Então isso são chamados de dons naturais. São dons que Deus dá a todos os homens, ou todos os homens, ele nasce com um propósito, ele tem um dom e esse dom é chamado dom natural. E nós também temos os dons do Espírito, que é o que nós estamos falando nesse trimestre, ou que nós iremos abordar, estamos abordando nesses 3 meses. Então, dons do Espírito são capacitações sobrenatural que o Espírito nos dá. Quando Cristo então morre, ressuscita, e a partir então da ressurreição de Cristo, ou a partir de Cristo, a igreja foi dada os dons espirituais. Para quê? Para edificação da igreja, edificação do indivíduo e para pregação do evangelho. Então o propósito dos dons do Espírito é edificar o crente, edificar a igreja e para evangelização, ou para pregar o evangelho. Então, queridos, partindo então desse princípio que nós já falamos nas aulas anteriores, então nessa aula agora nós vamos falar sobre dons de poder. Gostaria de ressaltar aqui também nesse vídeo, a respeito de dons,
que dons não é possessão. Ou seja, o indivíduo, quando ele está sendo usado em um dos seus dons, ele não é uma possessão de entendimento, não é uma possessão onde a pessoa ela não sabe o que está fazendo. Quando o indivíduo ele está sendo usado tanto por qualquer um dos dons, ele tem consciência, ele tem lucidez do que está fazendo. Dons também não é uma psicografia, ou seja, não é uma psicografia. Dons são capacitação, são manifestações que Deus manifesta através de uma pessoa, ou Ele dá uma capacitação para aquela pessoa. Então, dons são isso, não são possessões, aonde o indivíduo ele está possesso, ele não sabe, ele perde, ou ele entra numa êxtase, né? Ele não sabe, ele viaja, ele não sabe o que está fazendo, o que está falando. Não. Dons, quando uma pessoa está sendo usada da parte de Deus, ela tem plena consciência do que ela está fazendo. Nessa aula de hoje, então, está baseada, ou aquilo que nós vamos falar está baseado na primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Coríntios, capítulo 12, versículo 4, 9 e 11. Está dizendo o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a outro pelo mesmo Espírito é dado fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro discernimento de espírito, e a outra variedade de língua, e a outra interpretação de línguas, mas um só mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um que ele quer. Então, queridos, partindo desse princípio, o comentarista ele trouxe aqui para nós na introdução, e ele faz uma pergunta. E eu gostaria que você refletisse também sobre essa pergunta que o comentarista ele vai fazer aqui para nós. Vamos lá, na introdução? O comentarista ele começa falando sobre os dons e ele faz a seguinte pergunta. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos a manifestação dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Então, essa é a grande pergunta dele. Se os dons espirituais são para a igreja da atualidade, por que não vemos com frequência, dentro do nosso ambiente, a manifestação desses dons? Então, ele começa com essa pergunta. Será falta de conhecimento a respeito do assunto? Ou será por causa do mau uso que alguns fizeram das dádivas divinas? Então ele faz essa pergunta. Se os dons são para a atualidade, se os dons são para a igreja atual, e aí a gente temos que também nos perguntar, ou fazer essa pergunta para nós também. Se os dons são para a igreja atual, por que muitas das vezes a gente não vamos ver essas manifestações? Então, querido, gostaria, você professor, você aluno, você meu amigo que está sempre me acompanhando, gostaria de explicar algumas coisas sobre os dons espirituais. Apesar que isso foi abordado no primeiro trimestre de 2021, durante os 3 primeiros meses, falo sobre isso, sobre o movimento pentecostal, sobre esse movimento carismático. E quando nós pensamos sobre isso, temos que entender o seguinte: primeiro, os pentecostais não são uma igreja ou não são um movimento à procura de uma teologia. Nós temos uma teologia. Você é líder, você meu irmão, que é pentecostal, você já pensou sobre isso? Nós temos uma teologia. Nós temos uma hermenêutica, não somos um movimento social à procura de uma teologia como muitos enfatizam, ou muitos ensinam, ou muitos irmãos, co-irmãos nossos pensam dessa forma. Não, nós temos. E é interessante nós observarmos que os dons espirituais, embora ao longo da história, parece que os dons espirituais tiveram a margem. Parece que os dons espirituais estiveram meio restritos. A ideia que se passa é que ao longo da história, os dons espirituais tiveram dentro da marginalidade, escondidos. E realmente, os dons espirituais ao longo da história do cristianismo pós-igreja, eles não estiveram muito em evidência no campo.
Talvez seja a dificuldade que tiveram de entender. Veja bem, a igreja de Coríntios, que estavam vivendo em pleno o poder do Evangelho, que tinham os apóstolos, que tinham todos eles, tiveram dificuldade de entender sobre os dons. Imagine ao longo da história que a igreja ao longo da história foi criando alguns caminhos, afastando-se do Evangelho e tiveram que retornar ao Evangelho, foram criadas heresias, tiveram de discutir o tema. Imagina se para a igreja primitiva houve tanta dificuldade a respeito dos dons, de compreender, de compreensão dos dons, imagine a igreja pós os apóstolos. A dificuldade que eles tiveram. E é bem verdade que essa dificuldade muitas das vezes levaram os irmãos a entendimento ou a entender que os dons acabaram ou cessaram. Mas quando nós olhamos na história do cristianismo, os dons sempre tiveram presente na história do cristianismo. Ainda que não fosse a ênfase, tá? Ainda que não fosse a ênfase, guarde essa palavra, ainda que os dons não foram a ênfase do cristianismo ao longo da história. É bem verdade que os dons eles começam a ter ênfase no movimento pentecostal clássico, que nós fazemos parte. A Assembleia de Deus é uma das igrejas que faz parte do movimento pentecostal clássico. E a congregação também é uma das igrejas, das primeiras, pelo menos, no Brasil, que faz parte desse movimento. A diferença é que a congregação é uma igreja pentecostal clássica, que nós podemos chamá-la de calvinista. Tá? Essa é a grande diferença. E nós, assembleanos, somos uma igreja pentecostal clássica armeniana. Então essa é a grande diferença. Porém, em termos dos dons, todas as duas igrejas acreditam nos dons espirituais. É interessante, e eu estou colocando só o clássico, porque depois nós vamos ver o movimento, a continuidade do movimento pentecostal, mas só coloquei aqui para que nós possamos entender. Então nós temos uma teologia. É bem verdade que os irmãos, né, que começaram ali o movimento pentecostal clássico ali, e aí coloca-se, né, a rua Assusa, tá, como ponto de partida ali, mas é bem verdade que o movimento pentecostal já começa um pouquinho antes, mas é a maior referência que nós temos ali, e dali o mundo inteiro. Então os irmãos que do século XX, né, do começo do século XX, que começaram a provar, a experimentar os dons espirituais na vida deles, aqueles que estudaram, é bem verdade que eles estudavam ou estavam estudando a palavra e não tinha como objetivo criar uma teologia ou criar uma hermenêutica pentecostal. É bem verdade que a nossa teologia pentecostal, ela vem desde a Reforma, e desde a Reforma nós vemos absorvendo, pegamos parte de cada uma das teologias, isso é bem verdade. Então a teologia pentecostal, nós temos essa teologia, nós temos uma visão. Então você assembleano, você querido irmão, querido professor, procure aprender um pouco mais sobre a teologia, sobre o seu credo, porque o que acontece no nosso meio, principalmente o meio pentecostal, as pessoas questionam os ensinamentos e não tira uma hora do dia para ler um bom livro. Essa é a verdade que acontece no meio pentecostal. Então, querido professor, querido aluno, querido irmão, tira um tempinho para você ler uma boa literatura. Poderia te dar o exemplo de muitas boas literaturas para você buscar. Mas busque uma boa literatura. Leia o livro do próprio comentarista da revistinha e muitos outros. Então vamos lá. Quando nós falamos sobre dons espirituais, o comentarista traz aqui no primeiro tópico, ele vai falar sobre fé. O que é o dom? A fé como dom. Quando nós falamos sobre fé, e o comentarista ele traz uma definição que está na Epístola aos Hebreus, ele vai trazer a definição, capítulo 11, versículo 1, ele vai dizer aqui no primeiro tópico, e o primeiro subtópico, ele vai dizer o seguinte, esta é a definição, aí ele vai colocar aqui, na Epístola aos Hebreus lemos, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então o que é fé?
ele traz uma definição geral que o escritor aos Hebreus vai trazer também sobre fé. Então, fé, dentro desse prisma, seria o que? O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, fé, partindo desse princípio, fé, então, é isso, é saber essa convicção, mesmo você não vendo, você está esperando, mas você tem a certeza que aquilo vai acontecer. Então, fé é isso, é esse ato, no geral. Quando nós falamos de fé, nós temos pelo menos 3 tipos de fé dentro das Escrituras. Nós temos a fé natural. O que é a fé natural? A fé natural é aquilo que todo mundo nasce com ela. Tá? Então isso é a fé natural. Então o indivíduo, independente de quem ele seja, independente da crença, independente de qual religião que ele frequenta, o homem ele tem uma fé natural. A fé natural ela foi dada ao homem desde o jardim do Éden, a fé de acreditar na divindade, na acreditar que algo existe, algo sobrenatural. Então essa fé chama-se fé natural. Independente de qual seja a minha religião, de qual seja o meu credo, eu tenho uma fé natural. A segunda fé que nós vamos encontrar aqui, que o comentarista traz para nós e que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, é chamada fé salvífica. O que seria isso então? É aquela fé que nos leva, que o Espírito Santo ele introduz no nosso coração, ou no coração do pecador. O Espírito Santo ele trabalha no coração da pessoa e através então de uma fé, através desse despertar, ele começa então a acreditar ou ele é levado à salvação. Então é chamada fé salvífica, ou seja, a fé que nos leva, ou a fé que nos leva à salvação. A fé que nos leva à compreensão do sangue do Cordeiro. A fé que nos leva à compreensão que nós somos pecadores e que Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. A fé que nos leva a alcançarmos o projeto salvação. A fé que nos leva a alcançar a redenção através do sangue de Jesus Cristo. Veja como é interessante, querido irmão, querido amigo, querido professor, querido mestre. Então nós temos aí pelo menos 3 tipos de fé. Poderíamos falar mais, mas aqui o tempo, nós vamos fazer de uma forma bem resumida para não ser cansativo. Então nós temos a fé natural, nós temos a fé salvífica e por fim então temos também a chamada fé como fruto do Espírito. Veja, fé como fruto do Espírito. Então a Bíblia ela vai trabalhando essas ideias de fé, mas essa fé, a fé como dom espiritual, ela é uma fé totalmente diferente dessas 3, embora que ela esteja no mesmo caminho, mas ela é um pouco diferente. O comentarista vai colocar aqui no segundo tópico para nós, no primeiro tópico e no segundo subtópico, ele vai dizer o seguinte: a fé como um dom é distante daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão, a fé salvífica. Romanos, capítulo 10, versículo 17, Efésios 2, 8. Igualmente, se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito. Então, nós vamos pegar, já que existe essa diferença, ele vai colocar essa diferença para nós. E ele então vai dizer o que é então a fé como dom. O dom da fé é a capacidade que o Espírito concede ao crente para este realizar coisas transcendentes à esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. Né? E ele vai continuar dizendo, é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade. Então essa fé, a fé como dom, nós podemos colocar também aqui que ela é a ponte que vai ligar os outros dois próximos dons que nós vamos falar aqui, de poder. Então a fé seria essa capacidade extraordinária de entendermos o sobrenatural, né? Ou de alcançarmos o sobrenatural. A fé como dom. A fé como dom ela é uma ponte para ligarmos o dom de cura e o dom de milagre. É impossível que esses dons de cura e de milagre manifestem em minha vida, sendo que eu não tenha também alcançado a fé como dom espiritual.
comentarista coloca aqui para nós, no terceiro tópico, gostaria de ler aqui para os irmãos, exemplo bíblico do dom da fé, né? Ele vai colocar aqui para nós, quando guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés disse, não temais. Então a fé dentro desse princípio aqui é a capacidade de enxergar que Deus vai fazer coisas grandes. Trazendo aqui para uma linguagem bem simples, bem modesta, sem muito exposição teológica, tá? Para que todos nós venhamos a entender, fé então é isso, é a capacidade de alcançar e de ver as coisas extraordinárias da parte do Senhor. Então vemos aqui que Moisés ele alcançou. Quando o povo achou que ia ser destruído, Moisés viu pela fé que aquele mar seria aberto, ou que Deus daria o livramento para o seu povo. Então fé é isso, irmãos, como um dom. É a capacidade extraordinária que Deus nos dá de entendermos as coisas espirituais, de vermos e que seremos alcançados ou que vamos alcançar. Tem pessoas que têm uma fé extraordinária, que antes das coisas acontecerem já viu pelos olhos da fé, já alcançou. O que nós não podemos fazer é querer que as coisas dentro do campo físico aconteça como nós vemos ela dentro do campo espiritual, com a nossa fé. Porque muitas das vezes a nossa fé já vê algo pronto, concretizado, mas dentro do campo físico nós precisamos de entender que aquilo irá demandar um tempo para que aquilo aconteça. Então a primeira coisa que nós temos que aprender é que fé, existe essa diferenciação. Existe uma diferença entre fé natural, fé salvífica, fé como fruto e fé como dom espiritual. Quando então o comentarista vai colocar aqui para nós, no segundo tópico, sobre os dons de cura. Então, eu preciso de ter fé para alcançar também, ou para que Deus manifeste os dons de curar. E o que seriam os dons de curar tão essencial nos dias que nós estamos vivendo? Querido amigo, querido professor, querido aluno, querido mestre, nós precisamos, quando nós falamos sobre os dons de curar, é uma coisa que estava em choque muitos nesses dias. Por quê? Porque os nossos queridos irmãos, né? Os nossos queridos irmãos que acreditam que os dons foram só para a igreja primitiva, houve uma onda muito grande, né? Houve um ataque na internet, uma onda muito grande. E essa onda não partiu daquela pessoa descrente, daquela pessoa que não conhece a Deus, não. Essa onda, ela partiu no nosso próprio meio cristão, né? Dos nossos irmãos que entendem que os dons foram só para a igreja primitiva, né? E um desses irmãos atacou muito a igreja dentro desse sentido. Aonde estão os dons? Se os dons de curar estão em evidência, por que não cura o coronavírus? Fomos muito atacados nesse sentido, e aí uma questão de que mais deixou de agregar, né? São ataques que não traz nenhum tipo de informação, são ataques que não agregam em nada, pelo contrário, são ataques que na verdade não contribuem, só traz escândalos. Mas quando nós falamos sobre dom de curar, nós cremos que o nosso Jesus ainda cura coronavírus, cura AIDS, cura câncer. O mesmo Jesus que curou no passado, ele cura nos dias atuais. E quando nós falamos de dons de curar, nós cremos que essa é aquela capacidade ou aquele dom que Deus dá. Deus usa alguém para curar. É importante nós pensarmos sobre esse assunto, porque os dons não são para eu curar quem eu quero, mas quem Jesus quer. Quem cura é Jesus, não é isso. Se eu pudesse exercitar esse dom, eu sairia curando todo mundo. Veja bem, então nós precisamos de, como cristão ou como estudiosos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós temos que aprender que quem usa é Deus. É Deus quem usa. É Deus quem vai curar. Não é eu, Hilder, que curo, não é o pastor que cura, mas é Deus que cura através da minha vida. E Deus sim, Deus cura coronavírus, Deus cura AIDS, Deus cura câncer, Deus cura todas essas enfermidades. E
quando nós olhamos então para a Bíblia Sagrada, nós vamos observar várias passagens bíblicas que o comentarista colocou aqui, esse dom, né? E um dos nomes do Senhor que nós precisamos de pensar sobre isso é Jeová Rafá, o Senhor que sara. Deus ainda sara, Deus ainda cura. Esses dons ainda estão em evidência. É bem verdade que há enfermidade e há coisas na nossa vida, amigo cristão, amigo que está me ouvindo, há coisas, há enfermidades na nossa vida que Jesus não vai curar, Jesus vai permitir que nós passamos pelos médicos. Isso é verdade. É verdade que há enfermidade que nós vamos ter que tomar um remédio. Mas é bem verdade também que há enfermidade que Jesus vai curar na hora. Então nós temos que partir do princípio que os dons de curar não são propriedade minha. Não, os dons de curar são manifestações que Deus faz através da minha vida, tanto no passado como nos dias atuais, porque Ele é o Senhor, Ele é o Jeová Rafá. Ou seja, o Senhor que sara, que cura, que dá vitória. No segundo tópico e no segundo subtópico, o comentarista colocou aqui para nós, eu gostaria de ler, a redenção e as curas. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor, através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, o crente ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo, tá certo? Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligia a criação como resultado do pecado da humanidade, escreveu que não só ele, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a doação, a saber, a redenção do nosso corpo. Então veja, irmãos, existe enfermidade? O crente fica enfermo? Sim. O crente fica doente? Sim. O crente fica enfermo, o crente fica doente. É bem verdade, porque uma das consequências do pecado foi isso, foi enfermidade, foi doenças, mas é bem verdade que o nosso Deus ainda cura nos dias atuais. É bem verdade que os dons, que o dom de cura, ele está disponível. Então, meus irmãos, no terceiro tópico aqui, no segundo tópico e no terceiro subtópico, o comentarista ele vai nos dizer sobre a necessidade desses dons. Gostaria de ler para nós aqui, os dons de curar são necessários à igreja da atualidade. Então, nós precisamos, como crentes, como servos, e para você, amigo, gostaria que você entendesse também sobre esse assunto, é que os dons eles estão à disposição de todo aquele que serve ao Senhor Jesus Cristo. E quando nós observamos, então, precisamos de buscar esses dons. Querido irmão, querido aluno, querido obreiro, querido mestre, incentive a sua igreja, incentive os irmãos da sua igreja a buscar os dons espirituais. Busque principalmente esse dom. Dentro da atualidade, nós precisamos de pedir ao Senhor que derrame, que nos use nesse dom para que pessoas sejam curadas, para que pessoas sejam libertas das suas enfermidades. Precisamos de pedir a Deus para que esses dons continuem sendo uma realidade em nosso meio. Não podemos nos conformar com a ideia que os dons ficaram no passado ou com a igreja pentecostal clássica no início, não. Os dons ainda fazem parte da igreja pentecostal clássica. Principalmente nós assembleanos, nós cremos nos dons e temos visto Deus fazer coisas grandes nos nossos meios. Então, os dons de curar, ou o dom de curas, não há enfermidade que Deus não possa curar. É bem verdade que há momentos precisaremos passar por médicos. Não estou aqui indo contra a ciência, não estou aqui criando uma espiritualidade onde não existe.
um fanatismo religioso, não. Porque nós temos que tomar cuidado para não entrarmos no fanatismo religioso. Uma coisa é o fanatismo religioso e outra coisa são o dom de curar. Então Deus cura no nosso meio. Mas há momentos que vamos passar pelos médicos, sim. Mas ainda nós cremos que o nosso Deus é quem usa a medicina. Ei, irmãos, amigo, não somos contra a medicina, pelo contrário, nós somos a favor da medicina e entendemos e somos ensinados que é Deus quem dá sabedoria aos médicos. É Deus quem usa o médico e a medicina para cuidar das vidas. Mas nós cremos também que o nosso Deus nos cura ainda nos dias atuais. Para fecharmos aqui o terceiro tópico, o comentarista vai falar sobre o dom de operação de maravilha. Está aqui uma coisa extraordinária. No Evangelho, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11 a seguir, ou 8 a seguir, a Bíblia nos conta que Paulo estava na cidade de Éfeso. E Paulo estava ali ministrando a palavra do Senhor. Ele fica ali por um tempo na igreja, ou na cidade de Éfeso. E ali na cidade de Éfeso, Paulo vai ficar ministrando e vai passar uma temporada. E é interessante que Paulo ele vai ser usado nos dons ali de uma forma extraordinária naquela cidade. E uma das coisas que Atos 19, 8 a seguir, Lucas vai relatar, é que Paulo, através da vida de Paulo, Deus realizou, o Cristo, o Espírito Santo realizou milagres. É interessante que ele coloca milagres extraordinários. Os milagres eram algo tão real na vida de Paulo, na vida da igreja primitiva, e a fé deles alcançavam isso, e é também algo real no nosso meio também, meus irmãos. Era algo tão real na vida do apóstolo Paulo, que a ponto de pegar os lenços e levar aos enfermos. Veja que milagre, que maravilha, que algo extraordinário. É bem verdade que no nosso meio pentecostal, nós não temos esse costume, até criticamos quem faz isso, tá? Lencinhos e as outras coisas aí. Mas quando nós olhamos em Atos dos Apóstolos, havia tanta fé, havia tanta unção, tanta graça, que os lençóis eram levados aos enfermos e os enfermos eram curados. Isso é poder de Deus, isso é evangelho. E isso está à disposição da igreja. O dom de milagre, de maravilhas. O comentarista ele coloca aqui, operação de maravilhas, não é isso? Operação de maravilha, terceiro tópico, vamos dar uma lidinha aqui? O dom de operação de maravilha, o dom de operação de maravilha, este dom realiza obras extraordinárias, além do poder humano. O dom de operação de maravilha altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis. Impossíveis e impensáveis. O comentarista colocou aqui para nós aqui. Exemplo bíblico. O ministério de Jesus foi marcado por operação de milagre. Então, quando nós observamos o ministério de Jesus, vemos ali que Lázaro já estava ali na casa de 3 dias, morto, fedendo. Mas Jesus, ele ressuscitou a Lázaro. Um milagre extraordinário, isso é milagre, irmão, é uma intervenção. Milagres, né? Ou seja, o dom de maravilhas, ele então faz o quê? Ele quebra tudo aquilo que nós pensamos, todos os padrões da natureza também. Olhando dentro do âmbito da natureza, 3 dias uma pessoa já está em estado de decomposição. E nem precisa nem 3 dias para entrar em estado de putrefação. E Lázaro já estava assim. E quando nós observamos então Jesus, ele realiza aquele milagre, ele traz Lázaro dentre os mortos. Isto é milagre, isto é maravilha, isso é o que Deus fez no passado e Deus ainda faz no nosso meio.
Deus ainda faz coisas extraordinárias, querido irmão, querido ouvinte. Deus ele ainda realiza maravilha no nosso meio. O comentarista trouxe aqui para nós, né? Podemos destacar outros exemplos de operação de maravilha no ministério de Jesus. Jesus ressuscitou a filha. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Já estavam levando o rapaz para ser enterrado, mas Jesus tocou e ressuscitou. Então Jesus ele realiza milagres. O comentarista ele colocou aqui para nós também a ressurreição da filha de Jairo. Quando Jesus fala que vai ressuscitar, que ela está apenas dormindo, nós vamos observar que aquelas pessoas que estavam ali na casa daquele homem, Lázaro, eles riram de Jesus. Quando Jesus diz que aquela criança estava apenas dormindo. Quando Jesus diz que aquela criança estava dormindo, houve um alvoroço. Mas Jesus estava apenas dormindo. Jesus traz aquela criança dentre os mortos. Então, queridos, quando nós observamos, o comentarista vai colocar aqui para a gente findarmos então esse vídeo, essa aula de hoje, no terceiro tópico e no terceiro subtópico aqui, ele vai dizer o seguinte: distorções do uso dos dons de curar e operação de maravilhas. Né? Operação de maravilhas. O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. Porque é um dom. Nós não temos essa autorização, ou seja, a pessoa não é curada porque eu quero, mas é curada porque Cristo quer. Então, quando eu oro e exercito a minha fé, e eu oro por aquela pessoa e aquela pessoa é curada, é porque Cristo ele quer que ela seja curada. Vamos continuar aqui? A nossa relação com Deus não se dá em uma forma de barganha, tá? Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Somos seres humanos, limitados. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seríamos de nós? Como discípulo de Cristo, devemos rogar ao Pai, buscar de todo o nosso coração para curar os doentes, pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos. Então, irmãos, é a nossa obrigação de crente, de servo. Nós temos essa obrigação, essa responsabilidade. Essa responsabilidade do uso dos dons é da igreja. A responsabilidade é de Cristo curar ou manifestar poder, maravilhas, milagres, mostrar ou manifestar todos os dons. A responsabilidade é da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando eu digo igreja, eu não digo placa, né? Eu digo igreja como noiva, como esposa, como aqueles que servam ao Senhor Jesus Cristo. É a nossa responsabilidade buscar os dons, orar para que as pessoas sejam curadas, sejam libertas. Se os dons, se não está tendo manifestação dos dons no meio da congregação, no meio da igreja, é porque nós, como servos, temos negligenciado a ideia de buscarmos os dons da parte do Senhor. Querido, que Deus te abençoe você, a sua família, a sua casa, a sua vida. Que depois desse vídeo você possa ser motivado a buscar os dons espirituais. Que você possa ser motivado em buscar os dons de poder. Que os dons de poder sejam uma realidade na sua vida, na sua igreja, na sua casa. Que possamos buscar com toda a fé e determinação esses dons que estão à nossa disposição como ferramenta para a nossa edificação, edificação da igreja, pregação do evangelho, para que o mundo veja o poder de Deus através da igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua casa. Te espero até o próximo vídeo, em nome de Jesus.